Sabe quando a gente está na internet e, do nada, aparece um trecho de código estranho ou um texto que não faz o menor sentido? Pode ser em uma resposta de IA, um post de rede social, até em documento de produto. Pois é, isso pode ser uma pista para um mistério digital bem interessante. Vamos mergulhar nessa história. Então, tudo começou com uma confusão geral. O pessoal começou a perceber que, ao pedir códigos para o ChatGPT, a resposta vinha cortada e, no lugar, aparecia um texto bizarro, aleatório. Dá para sentir a frustração, né? Como nesse post do Reddit. E olha, não foi só no Reddit não. A história se espalhou. Lá no X, o antigo Twitter, as pessoas também estavam notando. Este usuário aqui, por exemplo, já sacou que tinha a ver com uma tentativa de adicionar citações, algo que claramente estava dando muito errado. O mistério só aumentava. E no centro de tudo isso estava essa sequência de caracteres aqui. O iCite. Essa era a grande pista. O item se repetia. Era quase como um fantasma digital aparecendo nos lugares mais inesperados. Mas o que diabos isso significava? Bom, vamos começar a desvendar essa história. Primeiro, que falha misteriosa é essa? O que é esse texto digital? E por que ele começou a pipocar em tudo que é canto da internet? E o mais curioso era justamente a variedade de lugares. A gente está falando de comentários em fóruns de desenvolvedores, respostas do próprio ChatGPT, claro, mas também em hashtags do Instagram, acredite se quiser. E não para por aí. Documentos de conformidade de produtos e até em prompts para o gerador de imagens Stable Diffusion. Estava literalmente em todo lugar. Naturalmente, isso levantou um monte de perguntas. Seria só um erro de programação? Uma mensagem secreta que algum desenvolvedor deixou escapar? Ou, quem sabe, uma nova função sendo testada que vazou sem querer? As teorias eram muitas. Ok, agora vamos para a parte de decodificar esse bug. Vamos, enfim, descobrir o que é o iCite e por que ele estava agindo como um fantasma nas anotações do sistema. E a resposta é a seguinte. O iCite é, na verdade, um marcador de citação interno da OpenAI. Pensa nele como uma nota de rodapé que a própria inteligência artificial escreve para si mesma. Ela usa isso para lembrar de onde tirou cada informação. A questão é que isso nunca deveria ter aparecido para nós. Aqui fica bem claro qual era o problema. O processo deveria ser simples, né? Passo 1, a IA coleta os dados. Passo 2, ela cria essa anotação interna, o iCite. Passo 3, ela entrega uma resposta limpinha, sem essa anotação. Só que aí vinha um passo 4, o bug. A tal nota de rodapé interna acabava vazando para o texto final. Então, resumindo a ópera, não era mensagem secreta, não era função nova, era simplesmente um bug, um erro de bastidores que sem querer acabou vindo a público e mostrando um pedacinho de como a IA funciona por dentro. Só que é aqui que a história tem uma virada daquelas. O que era para ser só uma falha boba de software estava prestes a se tornar algo muito maior. Uma ferramenta de investigação digital, quase como uma prova de crime. E a peça que mudou o jogo todo foi um documento que ficou conhecido como Relatório Marra. Foi a análise desse relatório que transformou completamente a maneira como as pessoas viam o bug do iCite. E aqui está um momento eureka da nossa história. Uma matéria no Malaya Business Insight, analisando o tal relatório, cravou isso aqui. A presença de iCite junto de uma URL não era mais só um erro. Tinha virado, nas palavras deles, um sinal definitivo de que a pesquisa foi feita com a IA da OpenAI. O bug tinha banhado uma nova identidade. Então, olha só como a percepção mudou. O que antes era visto como um erro interno, uma coisa confusa e sem intenção, de repente se transformou numa espécie de funcionalidade acidental. Virou um sinal claro de uso de IA, uma ferramenta valiosa para a perícia digital e, de certa forma, até um marcador de transparência que ninguém planejou. E agora, para a gente amarrar tudo, vamos conectar os pontos. Afinal, por que essa impressão digital acidental, esse rastro deixado pelo fantasma na máquina, realmente importa no fim das contas? As lições que a gente tira daqui são importantíssimas. Primeiro, que sistemas de IA não são perfeitos, eles deixam rastros. Segundo, que, olha que ironia, um bug pode acabar gerando uma transparência que não era intencional. Isso também mostra como está cada vez mais difícil identificar conteúdo gerado por IA e como essas impressões digitais acidentais viram ferramentas essenciais para a gente saber a origem de um texto. Porque, no fundo, a história do iCite vai muito além de um simples bug. Ela toca num ponto central da nossa era digital. A confiança na informação que a gente consome e essa linha que está cada vez mais borrada entre o que é criação humana e o que é criação de uma máquina. Isso tudo deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né?
O OISite foi um achado, um acidente. Conforme a IA fica mais e mais complexa e presente no nosso dia a dia, que outros rastros, que outras impressões digitais ela vai deixar para trás? E o que essas futuras descobertas vão nos contar sobre a tecnologia que a gente está construindo?